Olá de novo, processos de membranas, vídeo número 25. Ora, falemos agora ainda da osmose inversa, mas fazendo uma avaliação económica comparativa deste com outros processos. Com outros processos, todos eles que são usados para dessalinizar água, para produzir água com poucos sais, doce, digamos assim, a partir de água com mais sais. A comparação que aqui é feita é com quatro processos diferentes. E o que temos aqui é, em ordenadas, o custo, o custo do processo por volume de água processada. É uma soma dos custos fixos com os custos variáveis, em função da concentração de sal da alimentação. Bom, e o que nós vemos são aqui estão quatro processos, como eu disse, permuta iónica, eletrodiálise, que vamos falar mais à frente, osmose inversa e evaporação, de que não vamos falar nesta, nesta cadeira. Começando aqui pela evaporação, que se vê que o custo da evaporação para fazer com que se obtenha água sem sais, a partir de água com sais, é muito pouco dependente, como vêem, esta linha é quase uma reta plana, não é? Horizontal, é muito pouco dependente da concentração de sal. Em geral, a evaporação não depende muito da concentração do sal, depende mais do volume de água evaporada. E evaporação é simplesmente evaporar a água. Estão a ver? É evaporar. Temos uma água com sais, portanto cheia de sais, concentrada. E o que se faz é, por aquecimento normal, evapora-se a água e depois condensa-se noutro sítio, ficando obviamente cá embaixo uma réstia de água muito concentrada. Isto é evaporação. Aliás, os destiladores, por exemplo, de calor, fornecendo uma resistência de aquecimento que existem nos laboratórios, o que estão a fazer no fundo é evaporação, não é bem destilação. E neste caso é a evaporação múltiplo efeito, portanto é a evaporação em diferentes andares, isto nós já sabemos o que é, diferentes andares do processo. Ora bem, a evaporação, dizia, não depende muito da concentração de sal na alimentação. Mas os outros dependem. Quer dizer, uns são mais íngremes do que outros. Em particular, a permuta iónica depende imenso da concentração de sal. A eletrodiálise depende também muito, a osmose inversa um bocadinho menos. E, portanto, isto faz com que as zonas de preferência de cada um dos processos para obter água sem sais sejam diferentes. E, portanto, nesta zona, por exemplo, claramente a eletrodiálise é mais barata. E, portanto, nesta zona de concentração, é a eletrodiálise que é melhor. Abaixo ainda, se calhar, é a permuta iónica. E o que vemos é que a osmose inversa, que é disso que estamos a falar, tem aqui uma zona relativamente grande em que é melhor do que os outros do ponto de vista económico, certo? E essa zona costuma ser entre 3.000 e 10.000 ppm, portanto, basicamente entre 3 e 10 gramas por litro, ou entre 0,3 e 1% de sais, de sal ou de sais, na alimentação. Okay? Esta é a zona em que a osmose inversa, sendo o processo mais barato, deve ser preferido. Ora, isto vale o que vale, não é? Estão aqui considerados alguns fatores, mas não todos. Com a consideração de alguns fatores mais, em particular, a questão que não está aqui bem abordada, que é a economia de escala, a osmose inversa estende-se um bocadinho mais à frente como processo mais económico. Em particular, estende-se até, pode dizer-se que se estende até cerca de 35.000 ppm de sal na água, portanto 3,5%, que é mais ou menos a água do mar. E é por isso que muitas vezes que é usada mais do que a evaporação na desalinização da água do mar. Okay? Portanto, são avaliações económicas destas, bem estudadas, como é evidente, que, que são necessárias fazer para escolher um processo para uma determinada função, neste caso para produzir água doce.
Acabamos esta parte da osmose inversa falando do fouling. O fouling já sabemos, falámos dele muita vez aqui e além, mas basicamente é a deposição de qualquer coisa na membrana que faz com que ela porventura perca, em particular, deixe de ser tão permeável como era antes e, portanto, deixe de cumprir a sua função. Bom, basicamente no caso da osmose inversa, há fouling. É, aliás, não é tão grave como noutros processos, e falaremos deles mais à frente, mas ainda assim é um problema. E, em geral, é sempre a principal causa de declínio do fluxo transmembranar e da perda de qualidade do produto ao longo da utilização da membrana. É-o nos outros processos, sobretudo em ultrafiltração e microfiltração, é terrível, como vamos ver, mas também o é na osmose inversa. E para controlar esse fouling há duas vias, duas maneiras de proceder, que no fundo têm a ver com prevenir e remediar, ou seja, se fizermos um pré-tratamento da alimentação antes dela chegar à membrana, isso permite fazer com que o fouling tenha menos importância e é, digamos, o prevenir. Ou então, fazer uma limpeza das membranas depois do processo, ou entre utilizações. Limpeza regular é, digamos, o remediar. E são os dois tipos de controle de fouling que se usam em osmose inversa e também nos outros tipos de processos. Ora, vamos ver quais são os tipos de fouling para se perceber o que é isto do fouling. Em osmose inversa, mas alguns são comuns a outros processos. O primeiro é o chamado escama ou casca. No fundo, são depósitos de metais ou de sais metálicos, sobretudo sais de metais, que estão em maior concentração junto da membrana do que longe dela, lá está, por causa da chamada polarização de concentração, e que por causa disso depositam. Estão mais concentrados, têm mais hipótese de precipitar e depositam-se na membrana. A água que é tratada na osmose inversa tem, para além do cloreto de sódio, outros sais, como é normal. É água natural, não é? Ou água do mar, ou água salobra, ou o que for. E, portanto, tem um conjunto de sais. Os exemplos mais flagrantes são o carbonato de cálcio, aliás, é o mais comum, o sulfato de cobre, a sílica, o sulfato de bário, o sulfato de estrôncio e também o fluoreto de cálcio. São os mais comuns. Reparem, o carbonato de cálcio é, no fundo, o calcário. Portanto, no fundo, a escama ou casca é como se fosse aquela deposição do calcário da água que há nas máquinas de lavar, por exemplo. Okay? Ora, como é que se pode prevenir ou remediar? Como é que se pode resolver a questão da escama ou da casca? São duas hipóteses. Uma delas é acidificar a solução. E isso faz com que alguns destes sais ou já não se formem ou sejam mais solúveis. Uma hipótese é, também outra é, fazer uma permuta iónica. Portanto, antes de ser submetido à osmose inversa, fazer uma pequena permuta iónica onde seja possível trocar, digamos assim, o cálcio pelo sódio. E assim já havia muito menos cálcio na alimentação e, portanto, muito menos hipótese de precipitar sob a forma de carbonato, de sulfato, etc. Okay? Portanto, são dois tipos de solução para a escama. Segundo tipo de fouling, os chamados sedimentos, que não passam de partículas em suspensão que se depositam na membrana. Pequenas partículas em suspensão, insolúveis, e que chegam à membrana e acabam por precipitar. Alguns exemplos, coloides orgânicos, produtos de corrosão. Um exemplo muito flagrante em águas é o hidróxido de ferro, algas e matéria particulada fina, como se fosse pó. Okay? A única solução para isto é uma filtração prévia da alimentação, com um filtro de 0,45 micra ou um filtro de areia. Portanto, filtrar a alimentação antes de chegar à membrana. O terceiro tipo de fouling é o chamado biofouling, ou seja, é o crescimento de micro-organismos, de colónias de micro-organismos na superfície da membrana. E nisso o acetato de celulose é terrível, é muito atreito a esse desenvolvimento, até porque constitui alimento para as bactérias que lá se fixam. E às vezes em poucas semanas pode haver a destruição da membrana por causa de haver lá fouling biológico, biofouling. Ora, naturalmente a resolução tem que ser a esterilização prévia da alimentação para que não se forme biofouling. Finalmente o último é o chamado fouling orgânico,
que basicamente são óleos ou gorduras que porventura a água tenha e que se colam à superfície da membrana e que nunca mais saem. Portanto, prejudicam também o seu funcionamento. Nesse caso, o que se faz é floculação. Portanto, antes de ser admitido à unidade de osmose inversa, há um passo prévio de floculação usando polieletrólitos, como vimos, aliás, no esquema processual que mostramos da água salobra e da água do mar, para evitar que estes compostos, estes coloides e estas gorduras e estes óleos cheguem à membrana. Estes são os 4 tipos de fouling que é necessário prevenir para que o desempenho da membrana de osmose inversa seja o razoável e o desejado. E ficamos por aqui na osmose inversa. No próximo vídeo falaremos no próximo processo que é a ultrafiltração. Até lá.